A nossa proposta é trazer semanalmente personalidades e temas que possam auxiliar de alguma forma as nossas cooperativas, cooperados, colaboradores e associados. Hoje falaremos sobre o cooperativismo que encanta. Antes de apresentar o nosso convidado especial, quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer à equipe Mundo Coop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores. Sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. O nosso muito obrigado. 2 recados rapidinho. Vale lembrar que todos os nossos eventos digitais estarão disponíveis no YouTube e demais redes sociais. Pelo chat, todos poderão fazer perguntas ao nosso convidado, ok? Vamos começar? Ele é executivo de comunicação e marketing, CEO da Inspirando Talentos, mestrando em neuromarketing pela Florida Christian University, Estados Unidos, Flórida, MBA em marketing, MBA em gestão de pessoas, ambos pela FGV, bacharel em análise de sistemas, especialista em encantar pessoas, desculpa. Seja bem-vindo, Marcelo Vieira. Olá, Luiz, tudo bem? Olha, o prazer é todo meu. Estou muito feliz com esse convite, né, principalmente vindo de você, e vindo também do Mundo Coop, que para mim é uma satisfação imensa. É muito bacana estar aqui compartilhando informações com vocês, já que um dos propósitos da sua empresa é transformar informação em conhecimento, que é assim que as pessoas podem transformar o conhecimento em habilidade, então para mim se torna mais prazeroso ainda. Só para fazer uma aberturazinha simples, né? Já que você falou aí um pouco do meu currículo, eu vivi um pouco na área de tecnologia, em multinacionais, em siderurgia, mas sempre atrelado ao ser humano. Então, esses 2 temas que para mim estão conjugados, né, cooperativas, cooperativismo que encanta, eu sou apaixonado pelos 2 temas, pelo cooperativismo e por encantar, né, porque através do encantamento você pode gerar negócios, você pode inspirar pessoas, você pode aumentar muito mais os resultados da sua empresa, da sua cooperativa, se você realmente conhecer o todo, enxergar o todo. E para mim, nesse momento que a gente está vivenciando agora, é uma era de muitas reflexões, uma era de mudanças, né? Reflexões pessoais, reflexões profissionais, reflexões também espirituais. Então, nós temos aí vários tipos também de reflexões, cada um está vivendo aí a sua reflexão, e mudanças também, mudanças com relação a esse novo mundo que está surgindo, essas novas gerações, esses novos olhares, essa nova perspectiva e também de oportunidades. Então, é necessário a gente estar muito atento para que a gente possa enxergar e vivenciar tudo isso, né? A gente precisa renovar os nossos filtros. A gente precisa renovar também conceitos e preconceitos e talvez até eliminar preconceitos. Para que a gente possa ser capaz de visualizar o todo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a sua participação e vamos fazer várias reflexões aqui, Marcelo. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. O ano de 2020 tem trazido inúmeras transformações e reforçando questões que muitas vezes se encontram esquecidas, né? Se encontravam bem esquecidas. As pessoas estão revendo suas escolhas e optando cada vez mais por aquilo que há de verdadeiro propósito, né? A gente tem falado muito aí de propósito. Sim. Como isso pode impulsionar o cooperativismo? Qual é a força do propósito hoje, né, nas organizações, né? Por que as cooperativas precisariam fortalecer um pouco mais internamente esse propósito? Queria o seu ponto de vista nisso aí. Olha, Luiz, essa palavra propósito, ela se tornou muito comum no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, nos nossos processos, até um olhar muito mais estratégico, né? Um dos principais papéis de uma empresa ou de uma cooperativa é inspirar seus colaboradores. E desta forma, criar uma legião de seguidores, de fãs e também de engajadores da marca. Quando a gente fala de engajadores, e essa palavra, ela tomou uma força muito grande
por causa das redes sociais, esse olhar, ou seja, um olhar externo, né? Porém, ele faz muito mais sentido para o olhar interno. Essa palavra engajamento, como é usado muito nas redes sociais, ou seja, o olhar externo, mas para dentro de casa tem um olhar ainda maior, porque é onde tudo começa. E eu vou explicar por que é tão importante as cooperativas e todas as empresas se preocuparem de verdade com o seu propósito, aquilo pelo porquê ela nasceu. Então, isso é fundamental. Eu costumo dizer que o propósito é aquilo que te toca a alma, né, que faz você transcender aquilo que você coloca em ações no seu dia a dia. Algumas empresas, elas já nascem com um propósito tão claro e que isso, de uma certa forma, cria uma força motriz na construção dessa cultura. Lógico que não é apenas isso que constrói uma cultura. Existem vários fatores que influenciam essa construção e que podem impulsionar a empresa a patamares muito mais elevados de retenção, atração e orgulho de fazer parte. Então, olha que eu já estou dando algumas diretrizes ou algumas sugestões de dicas por que o propósito é tão importante, né? Ou seja, quando você fala em impulsionar uma empresa para patamares mais elevados de retenção, de atração e de orgulho, né? Que isso tudo vai sendo condicionado no seu dia a dia. Então, o que é importante é a cooperativa ter em mente que, com bastante clareza, o porquê da sua existência. E isso tem que estar distribuído, Luiz, em toda a organização, porque só assim ela vai conseguir construir essa cultura do dia a dia. E no caso do cooperativismo, o que torna mais bonito ainda, e a essência, é que isso faz parte da sua essência, faz parte do seu DNA, esse propósito, né? Muito mais do que frases colocadas em quadros e penduradas nas paredes, isso está no dia a dia, está nas rotinas, nos processos, na própria gestão. Independente do que é criado de forma estratégica para representar esse propósito, em todas as cooperativas está o sentimento de cooperação, capaz de motivar e de mover essas pessoas numa direção, na verdade, repleta de valores. Eu gosto de contar uma história, e eu contei num webinar que eu participei com a Fundação Dom Cabral, e que, de uma certa forma, ilustra muito bem isso. Eu trabalhava numa região, eu estava em viagem, trabalhando numa região, e quando eu me deparo com uma pessoa que me convida, né, eu já tinha conhecido aquela pessoa, naquela região, estava fazendo um trabalho de consultoria, e aí a pessoa me convida, Marcelo, vamos almoçar? Eu falei, vamos marcar. Aí a pessoa vai falar, vamos marcar na sexta-feira, vai ser no endereço tal, e eu te aguardo lá. Beleza, tudo bem. E quando eu cheguei nesse endereço, era justamente o endereço de uma cooperativa, de um ponto de atendimento, E quando eu entrei no ponto de atendimento, eu fiquei, na verdade, encantado com toda a estrutura, com as pessoas que estavam ali, fiquei encantado com o atendimento, fiquei, na verdade, extremamente motivado com todo o ambiente que eu estava vivenciando pela primeira vez e que eu não tinha ainda o conhecimento, né? Era uma cooperativa do Sicoob, era um ponto de atendimento do Sicoob. E aí o que acontece? Foi dando o horário do almoço e eu falei, nós vamos sair para almoçar, não vamos? E eu aguardando ele. E aí daqui a pouco ele vem e fala, Marcelo, vamos? Eu falei, vamos. Eu me direcionei para a porta de saída, né, para a porta giratória. E ele, não, Marcelo, é aqui para dentro. Ou seja, o almoço era dentro da cooperativa. O almoço era dentro do ponto de atendimento. Eu falei assim, que bacana. E eu sempre fui curioso e tinha uma vontade muito grande de conhecer os bastidores de uma agência, né? E foi nesse primeiro momento que eu conheci. E aí foi um almoço bem diferente, foi dentro da cooperativa, com outros colaboradores e com outros cooperados, e que ele me explicou que toda sexta-feira ele fazia um almoço para poder apresentar às pessoas o cooperativismo, a própria cooperativa, o que ela fazia, e aí aquilo me encantou de um jeito, que eu falei, caramba, quando que eu recebi um convite para almoçar e que o almoço era dentro da empresa? Então, estrategicamente, né, quando a gente fala de propósito, é quando a gente percebe que as pessoas estão verdadeiramente engajadas, apaixonadas, quando elas entendem
a sua real responsabilidade dentro desse processo. E no cooperativismo, esses valores acabam tendo uma força enorme, porque ele é verdadeiro. Ele cumpre o seu papel de inspirar. E isso é fantástico, e isso não tem preço, né? A todo momento, hoje nós vivenciamos novos concorrentes no mercado, novos produtos, novos serviços, inovações. Nós temos um consumidor muito mais atento, observando melhor esses discursos de algumas empresas que são vazios e manipulativos e cheios de estratégias, mas sem nenhuma causa real. Então, esse é o grande diferencial do cooperativismo. O seu propósito, seus valores, seu DNA. Né? Porém, então, isso ele faz muita diferença, né? Mostrando através de seus colaboradores cientes, como eu falei, de suas responsabilidades que vão além das suas rotinas e dos seus processos operacionais. Então, isso é fantástico, né? Por isso que o profissional tem que ser capaz de enxergar o todo, e a empresa, dentro dessa cultura, tem que ser capaz de criar essa cultura em toda a organização. Né? Isso chama-se paixão, que é quando realmente você coloca a cultura no dia a dia, né? Essa motivação, essa conexão, esses valores, né? E muitos valores desses, Luiz, às vezes não estão escritos. Eles não estão escritos nas paredes, né? Mas eles são capazes de determinar a cultura organizacional porque eles são vivenciados. E muitas vezes a cultura, isso é muito comum, ela não é aquilo que está escrito, e sim o que está estabelecido como práticas, normas e valores que ajudam a guiar os comportamentos, crenças e hábitos de todos os colaboradores dentro de uma cooperativa, dentro de uma empresa. Então a cultura, ela está no dia a dia e ela se complementa com o propósito organizacional, com as entregas, né? E essa paixão, ela é transformadora, capaz de criar comportamentos incríveis, capaz de fazer realmente a diferença entre uma empresa comum e entre uma empresa que tenha propósitos e valores explícitos e que realmente as pessoas conseguem entender. Tá? Perfeita colocação, Marcelo, perfeita colocação. E em cima disso, né, a gente fala de propósito, a gente que vivencia também, né, bastante esse dia a dia, e a gente conversa com bastante gente, e um dia eu estava falando com um grande amigo meu que trabalha numa grande organização, né, e ele conhece o cooperativismo até via Mundo Coop, né, porque a Mundo Coop, a gente não trabalha tão somente dentro da porteira, né? A gente trabalha também para fora da porteira. E ele disse para mim o seguinte, aquilo ficou marcado. Ele disse que, poxa, o cooperativismo tem uma sorte tremenda. Eu falei, por quê? Poxa, tem organizações mundiais, empresas, que gastam milhões de dólares para criar um propósito dentro da sua organização. Né, cria, é como se fosse uma missão, né? Lembra quando a gente ia numa empresa, você via na parede, missão da empresa, aquela coisa, né? Missão, né? E assim, eu lembro, né, na época que eu trabalhava, visitava empresas, e eu via aqueles negócios, eu tentava entender, nossa missão, né? O nosso isso, o nosso aquilo. Só que o cooperativismo, ele nasce com isso, né? A gente não gasta nada para divulgar propósitos. Claro que ainda a sociedade desconhece um pouco o nosso propósito. Né? E quanto mais a gente fazer com que o público, né, a sociedade, passar... a gente sempre fala que um dos maiores problemas do cooperativismo é o desconhecimento. Né? E quanto mais a gente enriquecer essa palavra propósito dentro das cooperativas e transbordar essas ações, mais pessoas vão estar engajadas, mais pessoas, nós vamos ser mais queridos, vamos dizer assim, né? Então, o propósito, e ainda mais a época agora de pandemia, nessa época de crise, nunca se falou tanto de propósitos, né? Então, assim, fica aí, né, uma dica aí para a gente fortalecer não só os nossos princípios, mas também os nossos propósitos. Né? Muito bem colocado aí por você. Me lembrou, Luiz, pode falar. Me lembrou de uma história interessante. Uma vez eu estava com um presidente de uma siderúrgica, né? Ele era presidente do conselho já,
e a gente estava num evento, participando de um evento, eu já tinha atuado nessa siderúrgica, e aí, num determinado momento, ele sabia que eu estava já em novos projetos, que eu estava atuando em outras, e me perguntou, falou para mim, o presidente de uma siderúrgica multinacional, ele falou assim: Marcelo, eu estou vendo um crescimento muito grande das cooperativas. Como é que você me apresenta, né, esse crescimento exponencial que eu estou vendo, ou qual é o grande diferencial, né, que tem nesse cooperativismo que eu estou vendo crescendo? E aí eu falei com ele que uma das coisas que mais me encantou foi a causa, o propósito e a paixão. A paixão que as pessoas têm em trabalhar dentro do cooperativismo, em disseminar os valores do cooperativismo e realmente fazer a diferença. E ele, como presidente de uma multinacional, ele ficou encantado, porque justamente ele acabou de falar isso que você falou para mim. O tanto de investimentos que eram feitos nas organizações, nas empresas da qual ele presidia, para poder construir essa paixão, essa inspiração e esse encantamento. E a gente tinha isso no DNA. Então, isso é fantástico. Verdade, né? Não precisamos gastar dinheiro para criar propósito. Olha que coisa bacana para o cooperativismo, né? Vamos gastar dinheiro no marketing, na comunicação, mas no propósito a gente não precisa gastar dinheiro. O Marcelo, a inovação sempre esteve assim muito ligada a avanços tecnológicos, perspectiva de futuro. Porém, cada vez mais inovar tem se tornado humanizado, imediatista. O que a inovação, no seu ponto de vista, representa hoje? Inserir uma cultura que valoriza pessoas dentro das organizações é o primeiro passo para inovar e se destacar no mercado? Sim, a cultura, na verdade, voltada para as pessoas, por mais que a inovação, a gente leve a inovação para um lado da tecnologia, as pessoas acabam fazendo muito esse paralelo de inovação é tecnologia, mas eu acredito muito nessa cultura voltada para as pessoas, né? E isso é um dos fatores que hoje está se tornando muito mais competitivos. Se a gente observar bem o cenário que a gente está vivendo, de distanciamento social, um cenário onde as pessoas estão em home office, um cenário onde as pessoas estão tendo que reaprender a estudar, a trabalhar e a utilizar a tecnologia, aonde que está o maior peso aí? Aonde que está o que faz a diferença nas grandes organizações? Porque a tecnologia ela é um meio para que tudo isso possa acontecer. Mas a verdadeira inovação está na cultura voltada para as pessoas. Porque na hora que eu preciso falar com alguém, na hora que eu preciso entrar em contato com alguém, todo esse contato, por mais que você tenha um atendente virtual, que você tenha um chatbot, que você tenha instrumentos tecnológicos para te apoiar, em algum momento vai cair num ser humano para poder te auxiliar, para poder te conduzir. Como você falou, empresas muito mais bem humanizadas conseguem extrapolar, conseguem inspirar mercados, conseguem fazer de forma estratégica uma renovação dos clientes, ou seja, renovar a compra, renovar contratos, estabelecer pontos de fidelidade. Então, isso é muito importante. O cooperativismo, como eu enxergo, ele nasceu para resolver os problemas. Por isso, esse olhar humano, ele conecta muito bem a esse novo mundo, extremamente carente e escasso da valorização do ser humano. Como eu falei, a tecnologia ela é importante, ela é fundamental, mas o que nós estamos sentindo falta agora, nesse exato momento, Luiz? Olha só que interessante. Estamos sentindo falta de tomar um café com os amigos. Sim. Estamos sentindo falta do churrasco em família. Estamos sentindo falta do abraço no dia do aniversário, porque agora o aniversário virou... virtual. É virtual. O aniversário é virtual, né? Então, olha só, nada em excesso é bom. Nada em excesso é bom. Nem tanto relacionamento próximo, porque isso cria e gera problemas, a gente vivencia isso, nem tanto relacionamento virtual, porque também existe. Então, nada em excesso é bom para nada. Nós estamos vivendo esse olhar que aproxima, que tem empatia, o cooperativismo ele faz isso, integra
ações sociais, que se interliga nas regiões de atuação, que se traduz em ações que complementa e contribui para uma sociedade melhor. E olha que bacana isso que eu estou falando, porque isso constrói equilíbrio, porque é o nosso olhar digital, é o nosso olhar tecnológico, é o nosso olhar da inovação, mas, na verdade, um grande movimento de conexão com pessoas. Esse é o verdadeiro, é isso que faz uma cultura da inovação, porque o resto é ferramenta. Se você está conectado, e quando eu falo conexão ou conectado com as pessoas, é que eu estou falando com as pessoas, de forma conjunta, de forma participativa. Por isso tem tanta força e tanto pertencimento, porque aí você acaba atraindo pessoas apaixonadas, e essas pessoas são muito mais produtivas, muito mais criativas, elas se sentem mais valorizadas, elas estabelecem conexões muito mais verdadeiras com seus colegas e com seus cooperados. E isso faz a diferença. Essa inspiração, essa transpiração que o cooperativismo tem, ele transborda os limites do local físico, criando oportunidades em todos os ambientes. Isso é fundamental, porque em cada contato que o colaborador tem com uma pessoa, o que inspira também encanta, criando um ciclo do bem. Então, a inovação, ela serve como um meio, mas a transpiração e a inspiração é que faz a gente se conectar, é que faz a gente criar oportunidades. Lógico que nós vamos usar as ferramentas, nós estamos aqui agora, sim, utilizando a ferramenta para conectar com pessoas, para falar com pessoas, para tentar passar essa energia. Olha que legal. Eu sei que eu não consigo, igual numa palestra ao vivo, transmitir essa mesma energia que eu estou tentando passar para vocês aqui. Mas é essa energia que move a gente. E quando você conhece e quando você entende desses processos, você consegue conduzir ele de forma muito mais interessante. Então, cultura e gestão de pessoas é o que transforma a inovação, a inovação, a inovação. Eu estou repetindo, porque a inovação está aí, está nas pessoas, na mudança de mindset, nessa transformação cultural e nessa gestão voltada para o ser humano. Quantas empresas, e eu estou vendo isso agora de uma forma muito mais interessante, estão mantendo seus funcionários em home office para poder cuidar da saúde deles, estabelecendo novos princípios e metas para quando elas vão voltar para dentro da empresa. Quando eu fiz o meu MBA em gestão de pessoas, eu sou um apaixonado pelo ser humano, porque acho que é ele que transforma, ele que modifica as organizações. Eu fiz o meu TCC, que era seleção por valores. Olha que legal esse tema. Quem sabe alguém que está nos assistindo aí pode usar o mesmo tema para a sua pós-graduação, para o seu mestrado, tá? Eu criei um TCC chamado Seleção por Valores. O que é isso? Selecione pessoas para trabalhar na sua empresa que tenham os mesmos valores da sua empresa. Olha que bacana. Ou seja, se você tem os seus valores muito bem definidos e você contrata pessoas por valores, você entrega propósito. Porque você contratou as pessoas de acordo com o seu ambiente, de acordo com as referências comportamentais que você tem. E com isso, você tem uma empresa muito mais encantadora, porque isso faz parte do seu propósito. Eu tive a oportunidade de conduzir um processo seletivo com vários candidatos para uma vaga para trabalhar comigo, que eu contratei uma pessoa pela verdadeira paixão que ela tinha para trabalhar numa cooperativa. Estava estampado nos olhos dela. Que legal. Estava estampado no sorriso, na vontade. Sabe por que eu contratei? Primeiro, este era um valor que estava diagnosticado dentro do comportamento que eu desejava para trabalhar comigo. Paixão. Sabe por quê? O conhecimento técnico você pode ensinar. O conhecimento técnico você pode dar para as pessoas. Agora, paixão, proatividade, responsabilidade, isso, meu amigo, você não dá para as pessoas. Isso tem que vir com elas. Ou elas têm, ou elas não têm. Lógico que eu também acredito que o ser humano não é pau, né? Porque pau é a única coisa que nasce torto e morre torto. Mas o ser humano ele pode se modificar.
O ser humano ele pode se aperfeiçoar, ele pode melhorar. Então, eu acredito muito na mudança do ser humano também. Mas se eu já posso contratar pessoas que dentro do seu processo já têm a paixão, eu com certeza vou fazer isso para que ela entregue toda essa diferença. Então, para mim, a inovação, a verdadeira inovação nesse momento que hoje nós estamos vivendo, é numa cultura voltada para as pessoas, pelo respeito, pela transparência, pelo sentimento de pertencimento, de fazer parte, de sinergia, de cooperação e de ajuda colaborativa. E é bacana você dizendo isso, porque muita gente acha que inovar é colocar um computador novo na sala, ou você colocar mais gigas de memória no seu HD, né? Estou inovando e tal. E até peguei aqui uma pessoa falando aqui que a inovação começa nas pessoas, você dizendo isso, e a crise, ela dá um pit stop em várias situações da nossa vida. Uhum. Né? Eu estive conversando com um sociólogo e ele disse o seguinte para mim, ele falou que você vai começar a analisar, Luiz, que antigamente o empregador ia atrás do empregado, né? Esse papel vai mudar. O empregado vai escolher o empregador. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar informação sobre essa empresa para saber o que ele fez, né, durante a crise. Então, por exemplo, a empresa XPTO, assim que falou que chegou o Covid-19 e as pessoas tinham que trabalhar home office, já houve uma demissão de não sei quantas pessoas. Você acha que a pessoa vai querer ser selecionada para trabalhar numa empresa dessa, onde ela provou que num momento de instabilidade ela mandou embora o bem mais precioso dela, que são as pessoas? Né? Então, essa inovação, ela começa pelas pessoas. Então, assim, as empresas, as cooperativas que entenderam que para inovar é investir nas pessoas, mais uma vez eu digo, deram um salto grande à frente. Porque uma hora vai vir a vacina, uma hora o mercado vai dar uma reagida e a coisa vai voltar ao normal, pode levar um tempo, mas vai voltar ao normal, um novo normal. Que normal é esse também ninguém sabe, mas você pode ter certeza. Falamos de propósito na primeira pergunta, estamos falando agora de inovação, puxando para valores, né, e pessoas. Né? Olha só como isso, né, não é porque a gente está inserido nesse mercado do cooperativismo, mas olha quanta vantagem, né, o cooperativismo ainda tem. Sensacional isso aí. Marcelo, com a antecipação dessas mudanças que o mundo tem passado, o conceito de cooperação, olha lá, hein, se tornou ainda mais necessário e mais falado. Esse momento seria uma oportunidade para o cooperativismo alcançar mais pessoas e se tornar mais forte? Como o movimento pode se comunicar melhor à sociedade em geral para mostrar sua marca? Uau, vamos lá. Olha só, eu na verdade, acho que eu fui agraciado. Eu pude escolher em alguns lugares que eu quis trabalhar, viu, Luiz? E quando eu falo escolher, não quer dizer que eu entrei nesses lugares com facilidade, não. É que eu tive que estudar, me preparar para poder conquistar aquelas vagas, né? E hoje, como executivo, né? E também com consultoria, com palestras, com treinamentos, eu sou um cara, digamos, abençoado. Eu entendi como é que você realmente tem que escolher empresas com valores, com os seus valores, né? E durante esse momento de pandemia, ou durante todo esse momento que nós estamos vivenciando aí, e você tocou num ponto importante, que é a questão da comunicação, nós estamos vivendo um momento híbrido, né, entre a comunicação física, ou seja, aquela que é a presença, né, que é a presença das cooperativas em várias regiões do país, com pontos de atendimento extremamente modernos, extremamente bem estruturados, né, dentro de uma comunicação tradicional, digamos assim, e que eu valorizo muito ainda, porque o ser humano ele necessita ainda, nós somos seres
extremamente visuais, viu? Isso é uma das características que a gente vai aprendendo, né, estudando um pouco mais a comunicação, o marketing, o neuromarketing, né? Nós somos seres extremamente visuais. E com isso, nós temos ainda uma consciência ainda do ter. Então, quando você vê uma agência, você vê um ponto de atendimento, você vê o algo físico, as pessoas têm uma consciência maior de que aquilo existe, de que aquilo é real, né, e que eu posso confiar, né? Mas eu acredito muito em toda a comunicação tradicional. Eu acho que ela tem um ponto extremamente relevante ainda na sociedade. Não vai morrer, como as pessoas falavam, nossa, quando entrou o digital ia morrer tudo. As coisas não morreram, as coisas apenas... existe uma convivência harmônica, essa convivência híbrida entre o modelo tradicional de mídias, né, que são extremamente importantes, participação em eventos, feiras, ao seu segmento, ao seu negócio, que são fundamentais, sejam palestras, patrocínios, ou seja, a mídia tradicional, veículos, né, tradicionais ainda do mercado televisivo, jornais, a imprensa, esses veículos são muito importantes ainda. E eles têm também os seus braços digitais, as suas redes sociais, que de uma certa forma criam uma condição para que você navegue muito bem, né, nos dois mundos. E isso é fundamental. Você tem que estar nos dois mundos. Todas as empresas e as cooperativas devem estar nos dois mundos para você ampliar a percepção da marca. E algo que é fundamental, e que às vezes as empresas esquecem, é que você tem que criar repetição de presença. O que é repetição de presença? É que você não pode fazer uma vez só. Você tem que estar durante um longo período de tempo para que as pessoas possam reconhecer a sua marca, reconhecer a sua presença. Por isso que as grandes marcas que nós conhecemos são tão importantes e expressivas para nós, até como estudo de marca, porque elas têm uma presença muito mais consistente. Uma presença muito mais consistente. Então, eu tenho que estar nos veículos tradicionais de forma consistente. Eu não posso estar em todos, porque a minha verba não dá. Escolha um, mas mantenha uma repetição, mantenha uma consistência com aquele veículo. Hoje o mundo digital trouxe uma facilidade enorme por causa do custo, que é infinitamente menor, só que tem um risco infinitamente maior se ele não for bem feito, se ele não for bem monitorado, se ele não for bem construído através de uma estratégia de comunicação digital que esteja atrelada ao perfil do seu público, que esteja atrelada ao modo de comunicação consistente da sua marca, com os valores da sua marca, porque às vezes a própria empresa se perde nas redes sociais, porque como é fácil, é simples e rápido, comunica qualquer coisa, fala de qualquer coisa, entra às vezes no modismo, Luiz. Às vezes pega algo da moda que está rolando e fala, vou entrar porque é legal. Mas calma aí, é legal, mas tem a ver com o propósito da minha marca? Tem a ver com os valores que a minha marca condiz? Se não tem, não entre, não comunique, não fale, não se expresse. Então, é um modelo híbrido. Agora, uma coisa que eu quero dar como dica para as cooperativas. É muito comum as cooperativas abrirem vários canais de comunicação. Vários canais. Ela tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, YouTube, e mais? O LinkedIn, que é uma rede maravilhosa, profissional, onde a empresa pode se mostrar os seus colaboradores, mostrar a parte, digamos, como é que funciona profissionalmente para atrair a atenção de novos colaboradores, como você mesmo falou. Então, nós temos várias redes sociais aqui, que eu citei, e o nosso cooperado ou cliente, ele enxerga a empresa como uma coisa só. Então, ele entra no Facebook e faz um comentário, ele espera um retorno, ele tem uma expectativa, ele espera que alguém entre em contato com ele. Aí ele vai no Instagram, faz o mesmo comentário. Ele vai no Twitter, faz o mesmo comentário. Vai no YouTube, pega um vídeo que você postou e faz o mesmo comentário.
Então, nós temos várias plataformas, vários meios de comunicação, e que se eles não forem interligados, se essa jornada não estiver mapeada, você acaba dando respostas diferentes em cada canal. E, com isso, desconstruindo uma imagem. Ou, na verdade, construindo uma imagem totalmente diferente daquilo que você quer. Então, eu quero dar uma dica para as cooperativas e para as empresas que usam redes sociais. Mapeie essa jornada. Verifica se todo o conteúdo no qual você vai utilizar para responder nas redes sociais está saindo do mesmo lugar. Por mais que você tenha equipes multidisciplinares, equipes diferentes, verifique se dentro dessa jornada as pessoas estão utilizando a mesma base de conhecimento. Porque senão as pessoas vão se perdendo, estão às vezes em outras áreas respondendo e construindo uma imagem diferente da empresa. Quando a gente fala de conceito multidisciplinar e de canais divergentes, né, você tem que tomar muito cuidado para que você tenha uma base única e, com isso, construir a imagem da organização da empresa. Então, é importante uma comunicação extremamente fluida. Eu faria até, como dica, um teste. E eu já fiz muito isso em consultoria, de fazer testes, né, de cliente oculto. Né, você mesmo pegar e mapear a jornada da sua empresa. Vai lá no Facebook e digita uma dúvida, um problema. Vai no Instagram, faz o mesmo. Vai no Twitter, faz o mesmo. Vai em todos os canais, em todas as redes que a empresa possui, faz o mesmo. E verifica como é que vai vir cada resposta. Então, para isso, é muito importante a gente saber identificar, porque não é só a tecnologia. Hoje você pode ter ferramentas que, com certeza, monitoram tudo isso, mas você vai ter alguém atrás direcionando. E se essa pessoa não entender, olha como é que a gente volta sempre na questão da gestão da cultura, do valor do ser humano. Se ela não compreender o tamanho da responsabilidade dessa resposta para o sujeito, né, o cliente que está do outro lado e que enxerga a empresa como uma coisa só, ela pode se perder e aí, em vez de encantar, pode desencantar as pessoas. Tá mudo o seu microfone, Luiz. Desculpa, às vezes eu dou essa falha, eu desligo meu microfone aqui. Perfeita a sua colocação, e a gente tem notado bastante isso, né? Às vezes, as pessoas às vezes fazem a comunicação, eu não as culpo nesse aspecto, mas assim, se o outro está fazendo, eu vou fazer igual. Mas de repente o outro, ele criou uma estrutura, tem um profissional qualificado para isso, fez um estudo de viabilidade, né? Ela tem o que se comunicar, para quem se comunicar, ela consegue mapear resultados, né? Veracidade das informações. Mas se ela está, eu também estou, ela acaba colocando e às vezes frustra, né? A gente tem notado bastante isso. Muita gente liga até para a gente para tirar essas dúvidas de como trabalhar essa parte de redes sociais. Desde que seja bem trabalhado e muito bem colocado por você, ela gera um resultado satisfatório, ela gera retorno. Mas muita gente foi para as redes sociais por achar uma coisa barata. E muitas vezes é como você finalizou agora há pouco, às vezes o barato sai caro. Você acaba queimando toda uma cooperativa que tem mais de 25, 30, 40, 50 anos aí, e às vezes por uma coisa que não foi bacana. Muito bem colocado. Tá surgindo perguntas aqui, a gente está com uma audiência muito forte, bacana. Essas perguntas para o final. Tá bom. O Marcelo, as cooperativas são conhecidas para alcançarem regiões assim onde ninguém mais chega, né? E com isso muda a realidade do município, do lugar onde ela está, né? O olhar cada vez mais para as comunidades locais tem se tornado uma tendência. Como isso ajuda no desenvolvimento da sociedade como um todo? Como a atuação das cooperativas nesse contexto pode ser um exemplo importante a ser seguido, né? Dá uma sua opinião sobre isso aí. Luiz, eu acho que depois que eu aprendi o que é interessante, todas as vezes que eu comento do cooperativismo com alguém, seja andando de táxi,
de Uber, seja fazendo um bate-papo com alguém, que as pessoas perguntam, né, Marcelo, o que você faz, está atuando, né? E é interessante que todo mundo, eu estou dizendo todo mundo, mas é todo mundo, não é igual o X-Tudo que não tem tudo não, tá? É todo mundo mesmo. Todas as pessoas que eu comento sobre o cooperativismo, sobre os princípios do cooperativismo, elas ficam encantadas. Elas ficam encantadas. E é por isso que o cooperativismo é tão grande em outros países, né? Europa, com 40% de atuação no mercado. Por isso que eles são tão grandes, né? Eles são mais desenvolvidos através desse olhar do cooperativismo. E quando eu comento e as pessoas ficam encantadas, muitas perguntam, cara, como é que eu faço para fazer parte? Como é que eu faço para... Poxa, eu não conheço ainda, na minha região não tem, né? E às vezes não é que não tem, às vezes a pessoa não viu, porque a própria comunicação, a própria mídia ainda não o alcançou. Né? Isso acontece muito. Né? O meu maior desejo é que as pessoas pudessem conhecer o cooperativismo, que todos os brasileiros pudessem conhecer. E aí eles pudessem ter o poder de decidir. Eu queria só que eles conhecessem, primeiro. Só que eles conhecessem. Esse é meu maior desejo, que todos os brasileiros pudessem conhecer o cooperativismo. Porque eu não tenho dúvida que uma boa parte deles irão migrar para o nosso sistema. Irão migrar para essas cooperativas que estão espalhadas nesse país gigante que nós temos e que fazem um trabalho social maravilhoso. Maravilhoso. Muita gente não sabe, mas muitos pontos de atendimentos são abertos em regiões, igual você falou, que não tem atuação nenhuma de outro agente econômico, por pedido da sociedade. Por pedido da sociedade, Luiz. As pessoas mandam carta, poxa, por favor, abre um ponto de atendimento aqui. Olha que legal, olha que loucura. Né? E nós percebemos que essa relação muito mais próxima com as pessoas, com esse papel colaborativo, né, e guiado por um profundo desejo de conectar com os outros e compartilhar, é que faz essa grande diferença. Então, o mundo, ele se transforma sim. Uma das coisas que eu fiquei analisando hoje, apesar da gente já se conhecer há 7 tempos, é como é que o nome da sua empresa é perfeito. Mundo Coop. Ou seja, um mundo onde o desejo, hoje, onde nós estamos vivendo, olha como é que é tão forte isso, o mundo da cooperação. Esse desejo maior de ajudar o outro, de estar próximo do outro, de exercer na sociedade onde nós vivemos um papel muito mais relevante, contributivo, um papel onde nós podemos realmente fazer a diferença. Sermos mais empáticos. Quantas doações nós vemos aí nas lives? Quantas pessoas estão ajudando outras pessoas? Tem um livro que eu sou apaixonado e quando eu entrei no cooperativismo, eu comprei uma caixa desse livro, coloquei ele do lado da minha mesa e todo colaborador que vinha trabalhar comigo, eu pedia para que ele pudesse ler esse livro. O livro e você não encontra mais esse livro para comprar, infelizmente. O livro é A Cidade que Morria Devagar. Um livro que mostra a essência do cooperativismo, como é que uma cidade onde outras instituições foram saindo porque não tinha mais o interesse capitalista, e as pessoas tinham que andar 60, 70, 80 quilômetros para poder realizar os seus pagamentos, os seus recebimentos, porque não tinha mais uma cooperativa, não tinha mais uma instituição financeira, e uma cooperativa resolveu se instalar lá naquela cidade. Lá naquela cidade. O livro é A Cidade que Morria Devagar. Muitos aqui vão procurar, ou muitos aqui talvez conheçam. Então a gente começa a perceber que tem uma beleza nessa essência, nessa economia cooperativista, nessa economia que compreende os desejos de uma sociedade, que trabalha para resolver os problemas de uma sociedade. Então, o meu maior desejo como ser humano, como uma pessoa que entendeu que dentro desse comportamento de consumo que vem se modificando, que vem se ajustando às novas formas de oferta, de relacionamento,
de tecnologia, de logística, de horários, de confortos e facilidades, e dentro da minha visão como executivo, ou como uma pessoa que descobriu que dentro desse modelo econômico cooperativista, você consegue distribuir mais, você consegue ter uma justiça financeira baseada em valores, onde a sua sociedade ganha, onde o meu bairro ganha, onde eu estou muito mais ligado ao regional e não apenas ao nacional, onde o papel fundamental, Luiz, fundamental de qualquer ser humano é olhar para o seu lado, é olhar para o seu lado, é olhar para o seu vizinho, é olhar para a sua família, é olhar para o seu redor, é olhar para as pessoas, primeiro as pessoas que estão aqui. E isso o cooperativismo faz brilhantemente. Ele olha para as pessoas que estão próximas a você. Ele detém o cuidado com quem está ali. Vamos primeiro cuidar com quem está... Por isso que o cooperativismo ainda talvez não criou essa pujança nacional, porque ele tá cuidando tanto do regional, do local, mas isso vai acontecer naturalmente, pode ter certeza. Nós vamos conquistar o nacional, porque você tem que olhar próximo de você, tem que olhar para perto para você conseguir olhar para longe. E é uma visão que muitas empresas e muitos teóricos e em livros você vai ver. Cuide regionalmente, pense global e cuide local. Quantas palestras e quantos livros eu li isso, né? E o cooperativismo faz isso na sua essência. Então, tem como mudar o mundo? Tem. Tem como melhorar o universo das pessoas? Tem. E ele faz isso no seu cotidiano. Ele faz isso no cotidiano. O cooperativismo ele tem esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio dos números, que sempre é um desafio, porque nós temos que preservar a essência, né? É uma junção do capitalismo com o socialismo, mas muito menos capitalismo. E também muito menos capitalismo. Tem uma palavra que eu quero falar com vocês aqui, que eu pesquisando e que eu trabalhando durante esses 13 anos no cooperativismo, e que hoje, Luiz, vem fazendo parte dessa nova geração. A nova geração, Luiz, ela está trazendo, ela está coletando as principais virtudes do capitalismo e do socialismo. Olha que interessante. A nova geração, ela está coletando as principais virtudes do capitalismo e do socialismo e eliminando a natureza centralizadora. Sim. E com isso, se identificando ainda mais com a palavra que eu vou dizer agora. O colaborativismo. Colaborativismo. Ou seja, existe uma conexão natural. E você falou isso, elas só precisam conhecer. A gente só precisa se apresentar para essa turma. A gente só precisa se conectar com essa turma. Porque já existe uma relação. No livro do Kotler, Marketing 4.0, pode ler lá no iniciozinho lá que fala... Eu li esse livro bastante. Esse livro é fantástico, e ele mostra lá uma coisa muito interessante. Nós precisamos conectar os nossos valores de empresa com os valores das pessoas. E isso a gente já tem. Por isso que eu sou tão apaixonado e por isso que eu quero tanto apresentar o cooperativismo para o maior número de pessoas que eu puder. Que eu puder falar para esse Brasil todo, eu quero. Porque as pessoas precisam conhecer essa verdadeira transformação. Em todos os modelos, porque nós temos vários ramos do cooperativismo que encantam, que inspiram e que fazem a diferença no dia a dia, no cotidiano, Luiz. Eu sou apaixonado, cara. Eu sou apaixonado. E é muito engraçado isso que você fala do cooperativismo, porque a gente acaba fazendo, tanto eu quanto o Douglas, o outro diretor da Mundo Coop, a gente acaba sendo convidado para fazer palestras, né? Mas não assim dentro, né? A gente não vai muito para dentro do cooperativismo, a gente gosta de fazer palestra para fora do cooperativismo. E aí, quando a gente termina uma palestra que a gente vai falar sobre algum determinado tema, forma-se filas ali para a gente perguntar para a gente: poxa, Luiz, dá licença, é isso mesmo o cooperativismo? Pô, rapaz, eu vou abrir minha conta no banco de cooperativa amanhã, sabe? Pegando um gancho mais de cooperativa de crédito, né? Eu falo, gente, tem um monte de cooperativa de crédito, até por ética eu não indico um ou outro, eu falo, conheçam primeiro o que é um cooperativismo de crédito, e veja na sua região
que provavelmente deve ter um banco de cooperativa ali, abre uma conta e depois você vem falar comigo. Então, assim, a gente acaba fazendo marketing boca a boca e isso nos deixa muito felizes. Nós somos entusiastas do cooperativismo. Uhum. E quando acontece o contrário, me chateia. Pegar um gancho rápido. Faz 2 semanas, mais ou menos, você falou de doações, né, o social das cooperativas. Nós que estamos inseridos, a gente sabe o que o cooperativismo fez durante o Covid-19. Gente, a gente sabe. A gente sabe também que muitas não gostam de falar, né, o que fazem. Que cooperativismo é meio... eles guardam um pouco, eles não querem que fala, mas a gente sabe o quanto o cooperativismo doou, não só financeiramente, mas doou aparelhos, etc. e tal, né? E 2 semanas atrás, saiu numa grande mídia, né, num Bom Dia tal, eles dizendo o seguinte, que mostraram um gráfico, quais são as empresas que mais fizeram doações durante esse Covid-19, né? Poxa, deixa eu dar uma olhada. Eram 5, se eu não me engano. Aí depois, quem estiver nos assistindo e quiser esse gráfico, eu tenho esse gráfico comigo, eu tenho o link dessa associação que buscou essas informações e passou para essa grande mídia. Eu tenho tudo comigo. Isso me incomodou bastante. E, assim, o cooperativismo apareceu com 2%. Nada contra, dividindo com igrejas e sindicatos. Em último lugar, cooperativismo, diante de tudo que foi doado durante o Covid-19, doou somente 2%. Fui atrás da associação, liguei para lá, quis saber como foi feito a base dessa pesquisa, porque eu na faculdade eu estudei pesquisa, então eu queria ter um fundamento dessa pesquisa para eles poderem passar aquele número. E ali foi dito o seguinte, foi digitado no Google, em sites de busca, empresas que doaram. E apareceu muita cooperativa. Só que as pessoas desconhecem o que é o cooperativismo. Então, assim, perto de empresas privadas, deu um número de 82% vieram de empresas privadas, né? E o cooperativismo somente 2%. Aquilo me incomodou, né? Então, assim, o que isso me mostra? Que ainda não só a sociedade desconhece o que é o cooperativismo, como a grande mídia também desconhece o que é o cooperativismo, né? Então, eu só queria fazer esse comentário. Quem quiser, eu tenho o print dessa tela, eu tenho tudo comigo. Pede para mim que eu tenho o maior prazer de mandar, para ver como que realmente a gente precisa fortalecer, porque o marketing boca a boca, ele é bacana. Vou levar gente para abrir conta em cooperativa de crédito, abrir num plano de saúde de cooperativa. Isso eu estou fazendo o meu papel, só que é o marketing boca a boca. Mas eu acho que a gente precisa ter um institucional muito grande do cooperativismo, de alguma forma, para que a sociedade realmente saiba o que é o cooperativismo. Ele tem esse boca a boca muito forte. Sim. Esse relacionamento muito próximo das pessoas muito forte. E é por isso que cresce tanto, né? Principalmente em momentos de crises econômicas, porque as pessoas começam a fazer reflexões, observar o cenário e descobre alternativas muito mais interessantes, né, e mais econômicas, e que cuidam de um bem-estar muito mais completo, né, de uma sociedade mais justa, né? Então acabam reconhecendo. Pegando até um gancho de uma pessoa aqui que está fazendo um comentário rápido, né, que essa nova geração, ela meio que está vindo pronta para o cooperativismo de bandeja para nós. Então, assim, está fácil. Né, tá fácil a gente inserir o cooperativismo nessa nova geração. Porque temos propósito, temos valores, temos tudo isso. E é uma geração que busca. Então, gente, tá aí. Nós estamos com a faca, o queijo, o prato, a mesa, o vinho, tudo em cima da mesa. Basta a gente querer, né? Basta a gente marcar um encontro agora. Puxa vida, vem que eu tô facinho. Olha aquela coisa. O Marcelo, entrar numa pergunta aqui, de que forma esse olhar do cooperado no centro de tudo pode trazer de resultados para a cooperativa? Luiz, o pessoal deve estar vendo aqui atrás de mim um cenário meio Disney.
Puxa vida, já tem uma pergunta aqui falando se você está nos Estados Unidos, cara. Se você está aí nos Estados Unidos. Não, nesse momento não. Estou no Brasil, estou em Brasília, né? Mas eu tenho mais de 15 anos de experiência vivencial, né, em inspirar pessoas, encantar talentos, né? Até esse é um dos propósitos da minha empresa, né? Inspirando talentos, encantando pessoas, né? E esse universo que vocês estão vendo aqui da Disney, ele é muito interessante. Eu vou entrar no tema e vocês vão entender. Quando a gente fala de cultura centrada no cliente, ou no nosso caso, cultura centrada no cooperado, tá? Eu já sou um estudioso desse tema, como eu falei, há mais de 15 anos, e vivo esse universo da Disney, né? Tenho uma frequência ida na Disney, quase todo ano eu vou na Disney, para justamente me atualizar, já fiz cursos na Disney, né? Ministro treinamentos em várias cooperativas no Brasil todo, desde cooperativas de saúde, cooperativas financeiras, agrícolas, produção, cooperativas educacionais, sobre como encantar pessoas. Isso tudo está ligado ao centro. Isso tudo está ligado principalmente ao que as pessoas fazem. E você me lembrou um negócio muito interessante. Uma vez eu estava ministrando um treinamento para uma turma e perguntei para a pessoa. Perguntei mesmo, cheguei perto dela assim e falei, o que você faz aqui? Aí ela respondeu o cargo dela para mim. Eu faço isso, isso e isso. Aí eu fui perguntando para todo mundo, o que você faz aqui? E eu fiz isso também numa empresa multinacional, os caras ficaram loucos com as respostas, foi maluco. Eu fui perguntando, o que você faz, o que você faz, o que você faz, para cada um. Não fiz para todo mundo, porque demora, né? Tinha 35, 40 pessoas na turma, e aí as pessoas foram respondendo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Cada um me respondeu a sua função. Aí eu falei, é isso que você faz aqui? Legal. Então deixa eu falar um negócio para vocês. Se você perguntar para alguém da Disney o que ele faz aqui, ele vai responder o propósito da empresa. Ele vai responder o propósito pelo qual ele faz aquilo, pelo qual ele executa o processo e a rotina. E isso é você ter a essência. E isso é você entender o que é cultura centrada no cliente. É quando o que você faz não é o mais importante, e sim o porquê que você faz. Aí você tem uma dimensão muito maior de áreas, de negócios, de tudo, porque você está ligado não a um processo, e ao porquê que aquele processo existe. Então aí você começa a determinar que todos são importantes dentro da organização, todos são fundamentais, da pessoa que faz a limpeza ao nosso principal executivo, CEO, presidente, diretor. Todos. Não tem um cargo melhor do que o outro. Hierarquicamente, você pode ter distribuições e salários diferentes, mas você tem todos trabalhando pela mesma organização. E quando eu falo cultura centrada no cliente, a Disney, ela é a maior referência no mundo, no planeta, em cultura centrada no cliente. Eu estou falando, Luiz, de anos de 1928. 1928, quando foi lançado o Mickey Mouse. Eu estou falando de 1966, quando foi aberto um dos parques da Disney, onde a cultura e o olhar sempre foi voltado para o cliente. Mas agora, centrando tudo isso no cooperativismo, olha que interessante, prestem atenção, turma. No centro da conversa está o cooperativismo. E no centro do cooperativismo está o cooperado. Mas prestem atenção, anotem o que eu estou falando e prestem atenção como é que eu vou finalizar todo esse conceito, tá? Eu vou repetir. No centro da conversa está o cooperativismo e no centro do cooperativismo está o cooperado. E anotem que no final eu vou entregar a ferramenta de ouro para vocês. Olha que interessante. Essa jornada centrada no cliente, no cooperado, ela começa com a cultura da empresa. Não tem outro jeito, Luiz. Começa com a cultura da empresa. E dentro dessa cultura da empresa, se a gente olhar como se fosse camadas, né, o meu querido professor Leonardo, da Fundação do Cabral, e a gente fez um webinar juntos, né, e falamos disso, depois vai para os processos e para as operações da empresa. Ou seja, aquilo que eu estou executando, os meus processos, as minhas operações,
realmente estão voltadas para atender as necessidades do meu cooperado? Né? Depois eu vou para os meus, vou subir mais uma camada, vou para a camada de produtos e serviços. Os meus produtos e serviços estão realmente sendo construídos, feitos para atender a necessidade do meu cooperado? São perguntas que você tem que fazer constantemente. Boa parte das empresas que nós conhecemos, Luiz, que eu e você conhecemos, elas foram construídas com o olhar centrado no produto. Com o olhar centrado no produto. E nós temos hoje uma nova geração de empresas sendo construídas, sendo direcionadas com um olhar centrado no cliente. Vamos subir uma camada maior ainda. A minha tecnologia, ela está sendo preparada como ferramenta para atender e para dar facilidades, comodidades, usabilidades para o meu cliente, para o meu cooperado. Então, são perguntas que você tem que fazer em todas as suas camadas. Se você tiver mais camadas dentro da empresa, faça as perguntas para todas essas camadas, porque você vai entender melhor se a sua cultura está centrada, né, no foco do cliente. Aí eu vou fazer uma pegadinha logo no final. Como a gente está vivendo essa competição também invisível, né, que permitida pelos meios digitais e protegidas pelas leis de proteção de dados, o cliente ele tem contato com milhares de empresas, e tudo isso, Luiz, na palma da sua mão. Então, desta forma, a comparação ela é constante. O seu cliente, ele te compara com todas as empresas. Por quê? Eu gosto muito do conceito que eu vou explicar para vocês agora, é que todas as empresas são seus concorrentes. Todas, independente do segmento. Eu vou explicar. Se uma padaria ao lado do seu negócio apresenta um atendimento muito melhor do que o seu cliente ele vai comparar isso um dia com você. Ele vai comparar. Ele vai entrar no seu ponto de atendimento com ar-condicionado, com estrutura e com dinheiro e vai falar, calma aí, eu acabei de entrar numa padaria, comprei um pãozinho e fui extremamente bem atendido, extremamente encantado. Agora eu entro numa estrutura muito maior, muito, digamos, melhor, pelo olhar estético, tá? Pelo olhar do design, pelo olhar realmente da estrutura, e aí tem um atendimento desse nível. Então, olha como é que a comparação vem. Tá? E essa comparação ela pode ter um peso ainda enorme se a pessoa comparar o valor que ela gasta na padaria com o valor que ela gasta com você. Então, todos são concorrentes. As expectativas elas são aumentadas quando as experiências novas e positivas são geradas. Então, a gente tem que estar atento a tudo. O cooperado, ele vê todas as funções e unidades de negócio como uma única empresa. Por isso, não podem estar separados por silos. Uma empresa centrada no cliente não pode estar separada em silos. Precisa ter cooperação entre áreas. As pessoas precisam entender suas responsabilidades. Eu não posso lançar um produto para o mercado e não fazer o diálogo com os departamentos de compras e verificar se todos os produtos já estão distribuídos. Eu não posso criar uma nova funcionalidade no app e não falar com todas as minhas singulares. E aí elas ficarem refém de saber desta informação pelo cooperado. Como é que usa isso aqui? Não estou nem sabendo que existe. Então, todas as áreas têm que ter uma sinergia muito grande, se comunicar de forma efetiva e eficiente. E aí vem a pegadinha. É foco no cliente ou foco do cliente? O foco no cliente, olha só, eu só mudei uma letra. Eu troquei de N para D. O foco no cliente é quando você olha para o cliente e tenta vender, e tenta fazer com que ele compre, mostre a estratégia, verifica, né, aquilo que o seu cliente, que você acha que seu cliente quer, que você acha, porque você está olhando para ele. O foco do cliente é você conhecer o cliente, é você entender a sua perspectiva de consumo, os seus comportamentos, os seus ambientes, ou seja, o foco do cliente, é o foco daquela pessoa. Eu tenho aqui em casa, e a gente conversou hoje muito mais cedo, eu não vou me alongar, mas já estou terminando, nós conversamos hoje cedo aqui, eu tenho 3 clientes aqui dentro de casa. Um tem 2 anos de idade, outro tem 5 e outro tem 9. Cada um desses clientes tem comportamentos diferentes,
desejos diferentes, necessidades diferentes, lidam comigo de forma diferente, e no seu negócio é assim também. Não ache que você pode colocar por idade, por gênero, não funciona mais. Porque as pessoas têm idades parecidas, gêneros parecidos, mas comportamentos de consumo diferentes. Pode até ter comportamentos iguais, mas em determinados momentos podem mudar. Então, a gente tem que olhar para esse cuidado com a insatisfação. É a máxima que a gente aprendeu, né? Que o cliente insatisfeito pode contar até 10 pessoas. Hoje isso se amplificou, extrapolou limites por causa das redes sociais. Ele pode falar hoje com muito mais pessoas. E, em muitos casos, nós precisamos repensar a forma como fazemos negócio. E, desta forma, precisamos também ter uma abordagem muito mais holística, que abrange tudo, desde a análise, desde a estratégia, desde a experiência, do design, a parte operacional até a governança. Ou seja, o cliente, o cooperado, é a razão do seu negócio existir. E eu digo isso não apenas pelo olhar mercadológico, mas com o olhar societário do modelo de negócios. Essa relação muito mais próxima com as pessoas. Criar condições favoráveis para você ouvir, para prestar atenção nos feedbacks, nas sugestões ou reclamações. Isso é se voltar com a cultura para o seu cliente, para o seu cooperado. A própria análise dos dados nos possibilita compreender seus hábitos de consumo e, com isso, realizar uma jornada, Luiz, muito mais eficiente, de uso das funcionalidades dos aplicativos, bem como nas oportunidades direcionadas de acordo com a necessidade. E aí eu já estou finalizando a sua pergunta. Um dos pontos de extrema relevância é a satisfação do cooperado, do seu cliente, e que muitas vezes são expressadas pelo reconhecimento da atuação da cooperativa. E aí eu vou fazer o link lá no início, como eu falei que eu ia finalizar. Vou até voltar lá no início. Lembra que eu falei que nós temos que ter... O centro da conversa é o cooperativismo. E no centro do cooperativismo é o cooperado. E para ter o cooperado no centro, o colaborador tem que ser o núcleo. Aí você fechou. Nossa, maravilha. Nossa, a gente está com o tempo estourado, mas quando a gente fala de cooperativismo e esse que encanta, a gente poderia ficar aqui horas e horas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, já pegando um gancho aqui, Marcelo, do Paulo Henrique, e é bem assim, em cima disso que você estava falando. Como podemos equilibrar esse propósito de cantar o cooperado nesse mundo plural, em pleno desenvolvimento, com conflitos de ideias de diferentes gerações, né? Eu vou emendar essa pergunta. A gente falou, né, da escola, né, do ensino, né, e uma vez eu escutei o seguinte: a gente tem um ensino do século XIX com professores do século XX e com alunos do século XXI. Cara, não é para ficar louco? Diz a verdade, né? Quando a gente fala de gerações diferentes. Então eu queria que você fosse breve, viu, Marcelo? Até para depois você ter as suas considerações finais nessa pergunta do Paulo Henrique. Beleza. Paulo Henrique, eu vou responder de forma muito breve, objetiva. E se você não entender e não ficar satisfeito, pode entrar em contato comigo por qualquer canal que eu tenho, tá, Luiz? Pelo Instagram ou pela qualquer outra forma, se quiser divulgar depois aí. É o seguinte: a gente precisa ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Nós precisamos estar atentos às pessoas. O maior e único caminho para você encantar pessoas nessa multipluralidade é prestar atenção no ser humano. E aí, Luiz, para ser mais objetivo ainda, eu vou finalizar com uma frasezinha bem curta. Antes de atender, você tem que entender. Vou repetir. Antes de atender, viu, Paulo Henrique? Você tem que entender. Entenda. Porque você entendendo, você vai construir com muito mais fidelidade, com muito mais estratégia, de forma muito mais assertiva, tudo que você precisa dentro da sua cooperativa, dentro do seu negócio. Entender antes de atender. Não, perfeita colocação.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, Marcelo. A Olívia Pereira. Ela diz o seguinte: Marcelo, você falou muito sobre a cultura das cooperativas. Você acredita que para acompanhar os novos rumos, a cultura interna precisa ser aprimorada? Como inovar sem perder esses propósitos e valores? Caramba, cada pergunta boa aí, hein? Boa, boa. Geralmente as pessoas que assistem a gente, é que você não sabe as outras que tem aqui, a gente ia ficar de cabelo em pé. Mas o pessoal faz umas perguntas bacanas. Como inovar? Como é que é? O finalzinho aí, Luiz? Como inovar sem perder esses propósitos e valores? Ela somou mais ou menos a primeira e a segunda pergunta que eu te fiz. Beleza. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter muito claro qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você tem que ter muito claro. E primeiro, toda a organização, aí eu estou falando de governança, eu estou falando de todos os papéis fundamentais, tem que acreditar nessa governança. Se todos, quando eu digo todos, é todos, tá? Não pode faltar ninguém. Se todos acreditarem nessa governança e entenderem que este sim é o propósito da empresa, porque você pode mudar também, né? Se você viu que os caminhos não estão sendo tão claros e que não estão trazendo os resultados que vocês desejam, sim, você pode mudar. Mas você pode mudar e não perder a essência. Mas você tem que entender. Então, todos têm que entender e compreender o propósito. Compreendendo isso, todos têm que trabalhar voltado para essa cultura. E não perder a essência, porque se você perde a essência, aí você virou uma outra empresa. Eu vou dar um exemplo que provavelmente ela conheça. Jobs. Lembra quando o Jobs saiu da empresa e que a empresa foi se perdendo, começou a criar vários outros produtos? Eu trabalhei, eu sou de tecnologia, eu trabalhei com isso. Eu me lembro de uma impressora da Apple. Talvez nem todos aqui lembrem, não sei nem se o Luiz lembra, né? Não lembro. Da Apple, nem sabia que a Apple tinha feito impressora. Tinha uma impressora da Apple, cara. Uma impressora da Apple. E tinha também eu não vou lembrar o nome agora, mas era um aparelho que era da Apple também, eu não lembro agora, tipo um BlackBerry. Tipo um BlackBerry. Você também quem vai lembro. BlackBerry. Depois você pesquisa no Google aí. Tinha uma canetinha que você escrevia. Criando um aparelho desse também. Então, a Apple se perdeu, toda a direção se perdeu. A Disney passou por isso também lá atrás, muito lá atrás, quando o Walt Disney morreu. Cada presidente que veio entrando na empresa veio querendo implantar a sua cultura, o seu modelo, o seu propósito. E a empresa foi se perdendo. E eles tiveram que olhar de novo para dentro da organização e se perguntar: qual é o nosso propósito? Para que nós fomos criados? Por que nós existimos? Então, para você não se perder, né, dentro desse mundo tão capitalista, tão voltado para resultados, tão voltado para números, você é de novo. Por que nós existimos? E essa resposta tem que ser colaborativa e trabalhada com todos. E aí você não vai se perder, você vai voltar para o seu caminho, vai voltar para a sua trilha, vai criar uma comunicação muito mais adequada com o seu time interno, com o seu time de negócios, com todas as áreas de produtos, lembrando da sinergia entre todas as áreas. Eu conheço vários problemas de várias empresas que não têm sinergia entre áreas, e aí você começa a deixar de ser eficiente, começa a deixar de entender o propósito da organização e começa a não entregar nada. E a qualidade cai. Então, para não se perder dentro dessa cultura interna, é que tem que estar muito claro o propósito de cada um. E ele tem que ser entregue, Luiz, para cada um quando entra. Cultura tem que ser entregue para cada pessoa quando entra. E outra coisa, não adianta estar escrito em papel, em quadro, ela tem que ser vivenciada. Desde o principal CEO até as pessoas mais simples. Cultura é a prática, são os hábitos e crenças e valores que correspondem ao dia a dia, que estão nos bastidores ali, que estão nos corredores da empresa. Então, por isso que, para você fazer isso, tem que ter realmente uma habilidade enorme, organizacional, para compreender o todo. Espero ter respondido aí. Não, ficou claro. Marcelão, estamos chegando no final aqui. Tem mais algumas perguntas, mas eu vou depois separar e te encaminhar
Aí, se conforme você for respondendo, eu vou encaminhando para as pessoas, ou se as pessoas quiserem entrar em contato direto com o Marcelo, e você quiser deixar seus canais digitais aí, Marcelo, fica à vontade, tá? Mas eu queria aí uma consideração sua, uma consideração final, deixar uma mensagem aí para o pessoal que ficou assistindo a gente até esse horário. Fica à vontade aí, Marcelo. Mais uma vez, Luiz, eu quero agradecer o seu convite, quero agradecer por essa oportunidade de estar falando para essa turma, para todos aí que estão nos assistindo, e para as pessoas também que irão nos assistir no YouTube. Sim. Que vai ficar gravado. É um prazer enorme, tá? O que eu quero deixar de recado para vocês, isso tem muito a ver com a minha vida. Na verdade, tudo que eu faço, eu não faço nada que eu não acredite. As minhas condutas e os meus comportamentos são atrelados unicamente aos meus valores. Então, esse é o principal recado que eu quero deixar para cada um de vocês. Acredite nos seus valores. Esses valores têm que ter uma conexão muito grande com os valores da organização na qual você faz parte. Porque aí, paixão, criatividade, motivação, desejo de fazer a diferença, propósito, serão entregues com muito mais facilidades. Se os seus valores não combinam com o que você faz, com a empresa que você faz, cara, relaxa. Tem outras empresas no mercado, tem outras oportunidades no mercado. Tem uma pesquisa, Luiz, que fala que apenas 10% das pessoas trabalham realmente no que gostam. Eu gostaria de contribuir inspirando pessoas a que elas buscassem realmente realizar os seus sonhos. E esse sonho pode não ser apenas o econômico, e sim o de uma realização. Então, busque acreditar nos seus valores e busque encontrar no mercado empresas que possam te preencher com os valores que você acredita. Esse é meu recado. Obrigado. Bom, quero te agradecer, Marcelo, por essa sua participação aí. Eu acho que, nossa, foi um conteúdo bastante enriquecedor, né? Pelos comentários aqui, pela audiência que deu para perceber que você trouxe um conteúdo de grande relevância. Vai ficar gravado aí nas mídias da Mundo Copy por um bom tempo. Acredito que, mesmo pós-pandemia, quem quiser ver de novo esse vídeo, parece que ele vai estar sempre atualizado, né? Daqui a um ano vai estar atualizado também. Então, quero agradecer aí o nosso convite, dizer que a Mundo Copy também está aberta aí para você, para projetos aí, o que você precisar da gente, fica bem à vontade. Quero agradecer as pessoas que ficaram assistindo a gente até agora, que fizeram perguntas, fizeram comentários, mandaram WhatsApp. Agradecer a equipe Mundo Copy, que está todo mundo à disposição, as nossas jornalistas que estão em home, trabalhando, selecionando perguntas, mediando as outras salas, né? Obrigado mesmo. E, gente, é isso aí. A Mundo Copy encerra mais esse grande Web Copy. E diga. Você falou para eu falar o meu canal, né? Sim, por favor, fala. Antes de você encerrar, né, o meu principal canal hoje é o Instagram, MVS Marcelo Vieira. Então, quem quiser me curtir, me seguir, será um prazer e uma honra para mim. E com isso também terão outros conteúdos, né, que eu posto dentro da minha carreira, seja falando de comunicação, de marketing, de vendas, de encantar pessoas, né, liderança e outros assuntos mais. Ouse ser grande, né? Então, MVS Marcelo Vieira, tá? Esse é meu Instagram, meu principal canal nesse momento. Daí fica tranquilo que se as pessoas também não pegarem, entrar em contato com a gente passa com o maior prazer. Marcelão, obrigado, sucesso, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite e, gente, até o próximo Web Copy da Mundo Copy. Valeu.